Trabalho e tempo. A moeda da nossa vida. Vivemos numa cultura onde o valor de uma pessoa parece estar diretamente ligado à sua produtividade. Tens andado ocupado? Tornou-se um elogio disfarçado. Responder, tenho tido tempo para mim, soa quase como um fracasso. Trabalhar até o limite virou sinal de mérito, mesmo quando o custo é a nossa saúde, os nossos relacionamentos e a nossa sanidade. Sêneca, filósofo romano, escreveu no seu ensaio sobre a brevidade da vida. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, é que perdemos muito dele. 2000 anos depois, nada mudou, exceto a quantidade de distrações. Vivemos constantemente ocupados, mas raramente conscientes. Trabalhamos horas a fio, muitas vezes sem clareza do porquê. Corremos de tarefa em tarefa, reunião em reunião, sem espaço para pensar, refletir, respirar, trabalhar, muito versus trabalhar com sentido. O estoicismo não condena o trabalho. Pelo contrário, valoriza a disciplina, o compromisso, o esforço, mas alerta para um erro fatal: trabalhar sem direção, sem propósito, sem consciência. Pergunta a ti mesmo: trabalhas para viver ou vives para trabalhar? O teu esforço diário constrói algo alinhado com os teus valores? O tempo que estás a investir vai gerar frutos reais ou apenas mais cansaço? Os estoicos defendiam o uso sábio do tempo como sinal de virtude. Para eles, o tempo era mais valioso que o ouro, porque o ouro pode ser recuperado. O tempo, não. O tempo, como responsabilidade, Sêneca foi claro. Somos mesquinhos com o nosso dinheiro, mas desperdiçamos o tempo como se fosse infinito. Numa era de produtividade tóxica, onde o "não tenho tempo" se tornou mantra, o estoicismo recorda-nos que temos tempo. O que falta é intenção. É preciso fazer escolhas, dizer não ao que nos rouba vida, para poder dizer sim ao que realmente importa. Ser estoico hoje é resistir ao culto da pressa. É parar, questionar, escolher com sabedoria e aceitar que estar ocupado não é o mesmo que estar presente. Nem sempre mais é melhor. Às vezes, menos, mas feito com foco e sentido, vale infinitamente mais. Prática estoica. Durante uma semana, experimenta escrever no fim do dia. Em que momentos hoje senti que vivi com intenção? O que fiz hoje que me drenou energia? E o que me elevou? Estou a usar o meu tempo ou a ser usado por ele? Pequenos gestos como estes cultivam a consciência. E a consciência é o primeiro passo para a liberdade. No próximo capítulo, como lidar com críticas, ofensas e manter a autenticidade interior. Título: Críticas, ofensas e autenticidade. Tempo com propósito. O silêncio entre as tarefas. Se o tempo é o nosso bem mais valioso, então desperdiçá-lo é um dos atos mais graves contra nós próprios. Mas desperdiçar não é só procrastinar. É também trabalhar sem propósito, correr sem direção, viver em piloto automático. Muitos confundem produtividade com valor. Trabalham sem parar, acumulam tarefas, avançam listas intermináveis. Mas quando param, se é que param, sentem um vazio. Porque preencher tempo não é o mesmo que preenchê-lo com sentido. Os estoicos ensinavam: o tempo bem usado é aquele em que estamos em harmonia com os nossos valores. Isso pode ser trabalhar, sim, mas também pode ser descansar, meditar, cuidar de alguém, contemplar a natureza ou simplesmente não fazer nada de forma intencional. Dedica-te àquilo que a tua natureza exige e não te deixes distrair com o que os outros fazem ou dizem. Marco Aurélio. Hoje, a maior distração somos nós próprios, ou melhor, o que deixamos entrar na nossa atenção. Notificações, ruído, pressa
urgência artificial. O trabalho tornou-se não só obrigação, mas distração do que realmente importa. O silêncio necessário para escutar quem somos, o valor do espaço vazio, a virtude na pausa, a poder em parar. Muitos grandes pensadores, artistas, líderes e sábios reconheciam que as ideias mais importantes surgem no silêncio entre as tarefas, não na agitação. Os estoicos seriam os primeiros a defender a criação de espaços mentais, mesmo dentro de um dia cheio. Tempo não é só duração, é presença. Estar presente é um treino, um ato de coragem num mundo que tenta roubar a nossa atenção a cada instante. Um desafio estoico. Durante esta semana, tenta reservar 15 minutos do teu dia para não fazer nada. Nada mesmo, só estar contigo. Sem ecrãs, sem listas, sem ruído. No início pode ser desconfortável, depois torna-se vital. Esse tempo pode ser mais transformador do que horas de trabalho sem consciência. Porque nesse espaço vazio pode nascer uma pergunta, uma clareza, uma decisão, talvez aquela que esperavas há anos. Ansiedade, procrastinação e ação estoica. Vivemos tempos ansiosos. As notificações não param, as expectativas são altíssimas e há sempre alguma coisa por fazer. Estamos ocupados, mas também paralisados. A procrastinação esconde-se atrás do cansaço, da dúvida, do medo de falhar. E a ansiedade cresce no espaço entre aquilo que queremos fazer e aquilo que adiamos. Os estoicos, mesmo sem conhecerem o termo ansiedade, como o usamos hoje, perceberam algo fundamental. Não sofremos por causa do que acontece, mas pelo modo como pensamos sobre o que acontece. O pensamento é a raiz. Epicteto dizia: não são os factos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre os factos. Trocando por miúdos, não é o e-mail por responder, nem a tarefa por fazer que nos bloqueia. É o filme mental que criamos em volta disso. Pensamos demais, agimos de menos. E a mente, quando não é orientada para a ação, transforma-se num campo fértil para o medo, a dúvida, a angústia. A resposta estoica? Agir, mesmo quando o medo está presente. A ação cura o medo. Marco Aurélio escreveu: a ação justa, no momento certo, com firmeza, é tudo o que te é pedido. Isto não significa agir com pressa ou impulso. Significa não adiar eternamente. Significa dar o primeiro passo, responder ao e-mail, começar o projeto, ligar a alguém, marcar a consulta, enfrentar com coragem serena o que está à frente. A procrastinação alimenta a ansiedade, mas a ação alimenta a paz. Estratégias estoicas para reduzir. Ansiedade. Divide o que tens a fazer. Epicteto recomendava foco total numa única tarefa de cada vez. Relembra o que está nas tuas mãos. Para de tentar controlar o resultado. Concentra-te no processo. Aceita o desconforto inicial. A maioria das tarefas não é difícil. Apenas exigem ultrapassar os primeiros 5 minutos. Faz uma coisa de cada vez, mas faz. Não há melhor tranquilizante que o progresso honesto. Exercício estoico. Antes de adormeceres, escreve: o que adiei hoje? Por quê? O que posso fazer amanhã como primeiro pequeno passo? E lembra-te, coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Meditações para o presente. Sabedoria estoica em voz atual. Marco Aurélio escreveu as suas meditações como uma conversa consigo mesmo. Não era um livro para o mundo, mas para a sua alma. E, curiosamente, tornou-se um dos maiores tesouros da filosofia. Inspirados nesse formato íntimo e honesto, aqui estão meditações contemporâneas, breves e aplicáveis à tua vida hoje, seja num momento de stress, numa pausa do trabalho ou num scroll sem sentido.
1. Acordar com intenção. Não estás aqui para agradar a todos. Estás aqui para viver com verdade. Levanta-te. Respira fundo. Hoje é um novo começo. 2. As notificações não são ordens. O telefone vibra, mas isso não é uma urgência. Tu decides o que importa, não o algoritmo. A tua atenção é sagrada. 3. Sobre parar não é falhar. Parar é reparar. O mundo corre, mas tu podes escolher andar ou simplesmente estar. 4. O pensamento é o teu espaço sagrado. Nem todos os pensamentos são verdadeiros. Nem tudo o que pensas merece resposta. Observa. Deixa passar. Sê maior do que o ruído. 5. Quando te julgam. A crítica diz mais sobre quem a faz do que sobre ti. Foca-te em ser honesto contigo mesmo. Isso basta. 6. O tempo não espera. A procrastinação é um roubo silencioso. Faz o que podes agora. Não porque tens tempo, mas porque tens vida. 7. Recomeçar. É sempre possível. Falhaste hoje? Reage com virtude. Não és o erro que cometeste, és a ação que escolhes agora. 8. Viver com leveza. A vida não é uma guerra. Caminha com firmeza, mas também com compaixão. Por ti. E por todos os que, como tu, estão a tentar fazer o melhor que conseguem. Estas meditações podem ser lidas ao acordar, antes de dormir, ou sempre que precisares de recentrar-te. São lembretes de que o estoicismo não é um ideal distante. É uma prática diária, viva, respirável. O estoico do século XXI. Viver com coragem, clareza e calma. Ser estoico hoje não é viver como um antigo filósofo grego. Não é andar de toga, nem recitar frases latinas. É ser humano, inteiro, no meio do caos. É ter consciência quando todos estão em modo automático. É parar para pensar quando tudo empurra para agir sem refletir. O estoico do século XXI está no escritório, nos transportes, nas filas, nas redes sociais. Mas também está consigo mesmo, atento, lúcido, consciente de que a única coisa que realmente possui é o seu caráter. O estoico moderno não reage por impulso, escolhe com clareza, não busca a perfeição, pratica a consistência, não foge das emoções, observa-as, entende-as, orienta-as. Não tenta controlar o mundo, foca-se na sua atitude, não vive para agradar, vive de acordo com os seus princípios. Ferramentas do estoico contemporâneo. Diário de reflexão. Anotar os pensamentos, erros e acertos, como Marco Aurélio fazia. Prática de pausa. Respirar fundo antes de responder. Pensar antes de agir. Filtro de controle. Perguntar-se: isto depende de mim? Ação com propósito. Fazer o que é justo, útil, alinhado com os valores, mesmo que ninguém esteja a ver. Aceitação com atitude. Nem tudo corre como queremos, mas podemos sempre escolher como reagir. Uma vida com sentido. A proposta estoica não é tornar-te insensível, é tornar-te mais forte, mais calmo, mais justo, contigo e com os outros. É viver com os pés na realidade, mas com os olhos na virtude. Porque a vida vai continuar a ser imprevisível. As dificuldades virão, as opiniões alheias persistirão. Mas tu não és refém de nada disso. És o autor da tua resposta. És o guardião da tua paz. És, com todas as tuas imperfeições, capaz de viver com coragem, clareza e calma. Última meditação. Não deixes que a tua alma se torne comum. Marco Aurélio. Escolhe ser raro, escolhe ser livre, escolhe ser estoico.